A 1.200 metros de altitude, diretamente de Soprabolzano, eu sou Guto Brignoli. E eu sou Miguel Teixeira. Nós estamos aqui para mais um episódio de Faça-se a Música, o podcast que fala de música, composições e afins e tudo que gira em torno da música. E o que é que não gira em torno da música, ou o que é que não tem a música girando ao redor, não é verdade, Miguel? Pois é, o poeta Mário Quintana era uma pessoa que não gostava de música, raríssima pessoa que não gosta de música. Mas tirando o Mário Quintana, todas as pessoas gostam de música e convivem. Essa nossa época é uma época em que não existe dia em que ninguém escute uma música, né? Nem que seja o celular tocando, o elevador chegando, mas nem sempre foi assim. Pode ser que o Mário Quintana já prevendo essa coisa que a música estaria em todo lugar, inclusive a música de má qualidade, né? Talvez ele já começou... Eu não sabia dessa história, pra falar a verdade, que o Mário Quintana não gostasse de música, não gostava de música. Como é que você que... Ele é gaúcho, né? Ou melhor, ele era gaúcho. Você deve ter ouvido isso na sua infância, em alguma esquina de Porto Alegre? Cara, foi a minha professora de filosofia quem me ensinou. Mas tinha uma coisa suspeita, professora de filosofia. Ela foi a única pessoa a ter se formado na faculdade no tempo da ditadura militar. Então, porque todos os outros sumiram, né? Ou deixaram, sei lá, mas ela foi a única que se formou na faculdade de filosofia no tempo da ditadura militar. Portanto, já parte com alguma desvantagem, né? Porque se formou é porque não tinha muita coisa interessante, eu acho. Algum mistério reside ali, né? A professora a única, poderia ser até personagem de algum livro ou de algum romance histórico, de algum filme. A única professora de filosofia que se formou durante a ditadura e logo vem te trazer essa informação que pode mudar toda a sua vida. Você devia ser jovem, mais jovem ainda, quer dizer, ela chega e fala: Mário Quintana não gosta de música. Isso pode ser destruidor para o sonho poético de qualquer gaúcho que escutasse Cleiton e Cledir, não é verdade? É verdade. E eu tenho uma profunda mágoa dela, que ela me deu uma nota mais baixa do meu currículo naquela escola, foi ela quem deu. Então, mas enfim, faz parte do processo. Você acabou virando músico também só de birra, né? Mas bom, a gente não está aqui para falar de mágoas passadas do estudo primário e secundário, que o programa deveria se estender demais. Mas a gente vai falar justamente de um tema quer dizer, que acontece, que é um fenômeno recente, ou melhor, atual, né? As salas vazias, as salas de concerto vazias. E a gente quis trazer essa reflexão, já que é para falar de filosofia, é uma reflexão, quiçá, filosófica. Como é que, depois que eu assisti alguns trechos ou quase ou concertos inteiros de final de ano de algumas orquestras, em particular da Filarmônica de Viena e da Filarmônica de Berlim, que né, eles têm a tradição de fazer um concerto ou de início de ano, no dia 1º, ou no dia 31 ali de dezembro, né? E a coisa que com certeza todo mundo, quem assistiu, ficou ou ouviu também na rádio, foi a ausência de aplauso, a ausência de qualquer rumor, de qualquer barulho que denotasse, que mostrasse que a plateia estivesse presente. Justamente porque a plateia não estava presente, foram concertos vazios. Quer dizer, isso já é um sinal. O que significa isso, Miguel? Para a gente que é músico, para o público que escuta a música, essas salas vazias. Isso é um fenômeno típico da nossa época, em que existem gravações. Quando não se existiam gravações, em primeiro lugar, não existiam concertos de sala vazia, obviamente. Mas onde é que eu tô querendo chegar aqui? A função social que a música desempenha na nossa sociedade é diferente daquela que ela fazia quando não existiam
gravações. A música, antes, era também um momento de socialização, de estar junto com pessoas, de conhecer pessoas, de conversar sobre interesses comuns. E hoje virou entretenimento total. Já era entretenimento, era uma... Às vezes era até desculpa para ir ao teatro, né? Para conhecer outras pessoas, para conversar. Mas agora é puramente entretenimento. Claro que existem maneiras diferentes de fruir. A pessoa, por exemplo, quando... E outra coisa, não tem problema nenhum em ser entretenimento a música. Nós precisamos de entretenimento, e sem entretenimento a gente não aprende, a gente se bloqueia. E então, assim, salas sem pessoas. Também isso é uma outra característica da crise das orquestras, né? Da crise econômica das orquestras. A partir do momento que a gente tem gravações, a gente não precisa ir a salas de concerto para escutar a Baquiana número 4 do Villa-Lobos. Que foi justamente foi uma peça do repertório do concerto de gala da Filarmônica de Berlim, justamente a Baquiana número 4, né, que a gente vai falar logo mais. Sim. Então, como a gente não precisa mais ir na sala de concerto para escutar uma peça de um compositor que a gente gosta ou que a gente quer conhecer, a gente escuta na internet por streaming hoje em dia. Antes era por CD e algum dinheiro ia para a orquestra que gravou, para o estúdio. Hoje, com streaming, mas vai muito menos dinheiro do que ia, né? Então, as orquestras, que são um corpo profissional com muitos músicos, recebem menos dinheiro, primeiro pelos ingressos, depois pelo sistema de difusão. E acaba que as orquestras voltam a ser entidades financiadas pelo Estado ou por um grupo de gente que ama música, mas é difícil que uma orquestra que não seja a Filarmônica de Berlim, por exemplo, ou de Viena, possa se sustentar só com a entrada do público. Mas depois a gente volta a isso. Não é nada para se assustar isso aí, é bastante pertence à profissão, esse tipo de característica. Sim, não, você falou, eu não sei nem se a gente poderia até pesquisar isso com mais certeza, mas eu acredito que nem mesmo a Filarmônica de Berlim ou de Viena, se fosse depender somente dos ingressos, eu acredito que não se manteriam no nível que se mantém, né, enfim, da qualidade dos músicos e os respectivos salários que recebem, etc, etc. Não por menos a própria Filarmônica de Berlim criou a Digital Concert Hall, que eu acho que está entre os canais de orquestra talvez mais bem-sucedidos do mercado da música hoje, porque conseguiu aliar a qualidade da orquestra, que não tem discussão, ao fenômeno da internet. Obviamente as pessoas não... ainda mais no nosso tempo de hoje, da situação da música na atualidade, mas a Filarmônica de Berlim associou muito bem o fenômeno da música ao vivo com o fenômeno de consumir música pela internet. Isso já tem alguns anos já, né? Mas no comentário do Miguel, vocês devem estar percebendo que ele não citou isso, não sei se foi estratégico, não estava no script, mas ele não citou a questão do coronavírus e do vírus corona. Mas isso não é porque ele está querendo fugir do tema, não. Eu estou trazendo o tema porque, no final das contas, também é um fator que incide e muito sobre salas vazias, mas é verdade que coroou a questão do coronavírus coroou um problema que vinha acontecendo há muito tempo, né? Porque quando a gente fala de orquestras europeias, como a gente citou, Filarmônica de Viena e Filarmônica de Berlim,
entre outras, que poderia citar aqui a Filarmônica de Munique, ou a própria Bayerischer Rundfunk, né, da Rádio da Bavária, enfim, orquestras europeias e americanas de alto, as orquestras top 10 do mundo, elas vivem uma outra realidade com relação a orquestras no mundo inteiro, mesmo orquestras muito bem estabelecidas em países, no Brasil, se a gente fala da USESP, por exemplo, que é uma orquestra que conseguiu atingir níveis de qualidade e também de gestão, enfim, de organização muito louváveis, mas não tem a estabilidade de uma orquestra como essa que a gente acabou de citar. Então, o que acontece? O fenômeno do Covid-19, o que ele causou no mundo da música, na verdade, finalmente acendeu o farol vermelho para uma situação que era problemática já de muito tempo, né? Já de muito tempo. E que tem várias facetas, passam pela questão administrativa e políticas culturais, talvez, ou, para a gente não entrar, não falar sobre esses temas de maneira superficial, eu acho que o que o Miguel diz é assim, e o fato justamente de ele não citar o Covid como causa de uma série de problemas é para dizer o seguinte: qual a função da música? Nos últimos anos, existe essa ideia que a música deve estar submetida ou dentro de políticas culturais. E acabou que ficou sempre nas mãos de um Estado, né, que já tem muita coisa para resolver, já tem muito problema para resolver, já tem um monte de pepino. Óbvio que é maravilhoso dizer, não, vamos manter uma orquestra, vamos manter 1000 orquestras, vamos manter... Mas só que a verdade é que o balanço não bate, no final das contas, a conta não bate. Uma orquestra nos níveis, ou no nível de uma Filarmônica de Berlim, é caríssima, né? Da maneira que o mercado se desenvolveu, os salários astronômicos que regentes recebem, como é que você vai manter isso em certos países ou em certas situações, realidades econômicas, onde já tem dificuldade financeira para pagar certos serviços primários? Como é que você vai pagar, por exemplo, o salário? Eu me lembro que eu fiquei sabendo, isso em 2010, o salário anual do Kent Nagano na Ópera de Munique era 2,5 milhões de euros. Quer dizer, é um jogador de futebol. Pelo amor de Deus, dentro do mercado, talvez, enfim, que ele é um grandíssimo maestro, não tem nem o que dizer. Quer dizer, são milhões e milhões de... A própria Marin Alsop, né, no Brasil, ela recebia quase anualmente R$1 milhão, se eu não me engano. Se não... chegava no 1 milhão, né? Não me lembro agora aqui com exatidão. Mas a pergunta que fica é: pela qualidade do trabalho, dentro do mercado aqui, a gente não está querendo fazer nenhum discurso, tem que ganhar pouco músico. Pelo contrário, nós somos músicos, eu prezo e espero que todo mundo ganhe muito. Mas a verdade é um organismo muito caro de se manter. E a pergunta que nos volta é: como é que a gente vai manter isso se a sala está vazia? Né? Isso é... como eu tinha dito antes, essa questão, esse problema entre aspas, vamos dizer, essa questão pertence à profissão. Se a gente pegar, sei lá, 200 anos atrás, quem é que financiava as orquestras? Quem financiava as orquestras era o rico e o Estado, que na verdade eram a mesma pessoa. Porque era, sei lá, um duque, um conde, enfim, o senhor daquelas terras, que dedicava parte do dinheiro dele a manter uma orquestra, a pagar um compositor, a pagar o regente. Era a mesma orquestra que ia depois tocar na missa, porque pro nobre é impensável ir na missa sem música. E, portanto, a música, as orquestras nunca foram uma entidade, uma instituição para dar dinheiro. Nunca foi isso. Então, por exemplo, se a gente pega agora as gravações da Filarmônica de Berlim e que o Guto comentou ali,
se a gente tem, sei lá, Orquestra Sinfônica de Tapes, que, pô, vai lá com muito esforço, faz uma orquestra lá em Tapes, com os músicos que o pessoal de Tapes consegue pagar. E agora que não pode ter público, como é que alguém pode propor a Orquestra Sinfônica de Tapes para fazer gravações e botar na internet, se a pessoa com igual facilidade escuta a Filarmônica de Berlim? Não é uma proposta viável para se fazer. O pessoal tem que... A Orquestra de Tapes, quando existir, existe para que as pessoas vão lá ao vivo e escutem ao vivo a Orquestra de Tapes. Existe uma necessidade na orquestra, como também na ópera, que termina em si mesma. É a necessidade principal da arte. A arte não tem que ser útil. A arte não é feita para dar dinheiro para quem investe na arte. Quem compra um quadro não compra o quadro para vender depois. Até pode ter quem faça isso, mas eu compro o quadro para deixar na minha casa e para não me dar nenhum centavo. E também é assim na música. E, portanto, esqueçam que projetos para que a orquestra dê dinheiro para o Estado e torne-se uma entidade lucrativa. Não é para isso. Muitos estados agora têm problemas de financiamento com orquestra, porque os estados estão quebrando, né, no Brasil, e não conseguem manter orquestras estaduais que eventualmente existam. O argumento de que a orquestra não dá dinheiro não é argumento para a questão, é um argumento de prioridade. Nós queremos ter uma orquestra aqui ou não? É isso? A gente sempre acaba voltando no tema da educação, né? Quer dizer, um pouco o que a gente fala com frequência. Óbvio que a gente está esbarrando em um tema que, como já dissemos, tem muitas facetas e é muito amplo. A gente tenta dar aqui dar um primeiro passo para entrar nesse universo, para que justamente não caia nessa coisa. A orquestra tem que ser mantida pelo Estado. Não, a orquestra tem que ser mantida por fulano. Não, a orquestra tem que dar lucro, não tem que dar lucro. Quer dizer, esses são assuntos posteriores a uma coisa que tem que ser visceral. Eu preciso, eu tenho necessidade de ter um meio de comunicação, um meio de acesso à beleza, a algo que me transporte a um universo, a uma vivência que ligue este mundo a alguma coisa, a um outro mundo, né? E essa é a função da arte inicial, a contemplação, a beleza e tudo mais. Que a gente já falou em outros podcasts, né? A gente toca com frequência nesses assuntos, mas o que acontece? Aí a orquestra é o meio para que a gente possa acessar esse canal de fruição da beleza, ou de, por que não, descoberta da beleza. O problema não é, Miguel, que os próprios músicos ou os próprios artistas quiseram modificar esse discurso, principalmente, como a gente já falou, no início do século passado, dizendo que a beleza não importa, que a beleza na verdade, não tem nada a ver com a manifestação musical. E o que acontece? Então a orquestra, então a música é só uma maneira de expressar o indivíduo X ou Y, que é o compositor fulano ou ciclano ali, e que quer mostrar a sua concepção de mundo ou a sua ideia através de sons variados e muito bem construídos, mas que necessariamente não se comunicam com grande parte da população que, digamos o português bem claro, já que estamos aqui falando em português, não tem o menor interesse em saber qual é a visão de mundo do compositor X ou Y. Ela não está interessada em pagar o ingresso, em comprar, em passar a noite, que ela poderia jantar em casa tranquilamente, para escutar os rumores, sejam eles quais forem, das ideias de mundo do compositor X ou Y, não é? Então,
Isso acabou criando um nicho em torno das orquestras, o que tinha alcance enorme, porque era a música e a sua grandeza e a sua capacidade de se comunicar começou a se tornar cada vez mais um nicho, e também, obviamente, associado a um mercado que começou, e aqui a gente pode também tocar muito levemente no tema, já que a gente falou em Filarmônica de Berlim, o próprio Karajan, que queria, sim, por um lado, fazer com que a imagem do regente fosse... Mas ele se tornou mas ele fez o regente se tornar uma coisa quase impagável, né? Então, a grande sacada do Karajan para fazer a Filarmônica de Berlim se tornar o que ela se tornou em escala mundial, de sucesso, vamos dizer assim, óbvio, acompanhado pela tecnologia que se desenvolveu, e rádio, e etc, 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 e DVD, e antes ainda o vídeo, etc. Mas isso fez com que os preços entrassem também em escalas astronômicas, que tem muito maestro que recebe mais do que, não sei, dezenas de orquestras juntas num país como o Brasil. E, estranhamente, e aqui eu já estou passando a bola de novo, Miguel, o problema é que esse modelo foi... esse é o modelo da orquestra. A orquestra tem que ser uma coisa fortíssima no marketing. Repito, aqui eu não estou querendo ser alienado. É importante que exista essa possibilidade. E essa possibilidade existe, ponto final. Ninguém está aqui querendo bloquear nenhum tipo de... Quer dizer, cada um decide por si só. Mas é importante lembrar disso. Quando os estados querem financiar modelo, os estados, veja bem, porque é o dinheiro do contribuinte que às vezes não está interessado em dar um percentual enorme para certos tipos de trabalho social, vamos dizer assim. Então é importante que, sim, se tem um empresário, se tem um grupo uma associação de pessoas privadas que querem montar um modelo de orquestra que custe, etc, 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 que faça. Mas quando cai na dependência do dinheiro público, aí é preciso entender essa realidade. Não é que o modelo da Filarmônica de Berlim é o único modelo que funciona, não é? E o único modelo que pode fazer com que os músicos tenham qualidade, não é o único. Quer dizer, a gente está aqui, não está querendo apresentar nenhuma solução. Eu sou o último a ter uma solução para isso tudo. A gente está querendo fazer aqui um bate-bola, por assim dizer, sobre essa situação que, lembremos, né? Não é porque as salas estão vazias só porque apareceu o tal do vírus aí, não. Não, na verdade, como tu disseste, né, Guto, não precisa ter uma orquestra como a Filarmônica de Berlim para que vale a pena ir à orquestra. Não, pô, se o músico... Vamos fazer uma comparação. Guto, alguma vez já chegaste a jogar futebol com um jogador profissional de férias? Não. Eu também não, mas eu já escutei histórias de quem foi jogar uma pelada com um jogador de futebol que estava de férias. Jogador ruim, jogador do Inter ruim, foi jogar futebol com ele. Aquele jogador que quando a gente escuta que o técnico colocou em campo, a gente xinga o técnico, né? Foi jogar futebol com o cara era muito bom. Ele simplesmente passava a bola para ele e fazia gol. Então, mas ele ganhava pouco, comparativamente com os grandes craques do futebol. Na música é a mesma coisa. Se eu não tenho dinheiro para pagar um regente top do mundo, se eu pagar um regente, assim, eu pago 100 vezes menos por regente e eu tenho um regente com qualidade dividida por 2. Vale a pena? Pô, se vale a pena. Mesma coisa para os músicos. Tem músico muito bom aí que não consegue entrar numa orquestra porque ele quer a orquestra X, porque nenhuma outra tem esse... enfim, qualidade, salário, etc. Mas é um músico muito bom. Enquanto ele estiver tentando entrar na orquestra X, ele puder tocar na orquestra da tua cidadezinha, melhor pra ti, cara. Então, assim, começa a te interessar por música, mas pela música que se faz na tua cidade. Se não se faz, te junta com o pessoal que gosta e monta uma orquestra de câmara, que é uma orquestra menorzinha,
paga uns músicos mais baratos, mas com qualidade, não joga fora a qualidade, e monta o círculo de amantes da música, amigos da música, onde tu estás, e busca conversar com essas pessoas, conversar com esses músicos. Isso vai te dar muito mais cultura do que escutar, assim, um concerto aleatório da Filarmônica de Berlim. Você estava falando do jogador de várzea, quer dizer, do jogador profissional que vai jogar na várzea, ou então com um grupo de amadores. Eu fiquei curioso para saber o nome do jogador que você estava pensando, mas eu vou deixar quieto. Eu sei que a gente tem um grande público no Rio Grande do Sul, isso pode criar um atrito. Pô, falei mal do jogador de futebol, falei mal da professora de filosofia, eu tô muito difamador. Isso é um gaúcho, porque geralmente os gaúchos não falam mal de nada que acontece, pelo contrário, né? Mas não falou mal, né? Ele estava aqui comentando particularidades da vida sulista. Mas, enfim, voltemos à questão. Você falou uma coisa muito interessante, né? Que não é porque você é engenheiro que você chegou nesse cálculo, mas quantas vezes a gente está acostumado a querer um nível, não de profissional, mas a gente quer um nível de exposição do profissional e daquilo que a gente está fazendo, seja lá o que for. E ainda mais no dia de hoje, nos dias de hoje. Porque as redes sociais, a internet possibilita a gente põe roupa no varal. Tem gente que faz a vida com isso, né? O influencer, ele põe a roupa no varal, ele faz um vídeo pro Instagram e tem 1 milhão de likes. Aí você, na sua vida normal, você tá pondo a roupa no varal e bota lá no seu Facebook, e daí tem 2 likes, aí você entra em depressão. A gente tá rindo aqui, mas quantos jovens já não passam por esse problema, né? O cara bota na internet e bom, aqui a gente entra num outro tema, mas isso é real, isso não é uma piada. Quantos problemas psicológicos começam a ser gerados a partir dessa expectativa em publicizar, em publicar as suas ações mais ordinárias e não ter o feedback, né? Então, acontece o quê? Com a música é a mesma coisa. A música, na verdade, é um ofício. Se a gente pensa em Bach, se a gente pensa em Mozart, se a gente pensa em outros compositores, até contemporâneos, a grandeza desses compositores e o circuito reduzido a que eles são não obrigados, mas eles acabam vivendo durante a vida deles, e nem por isso eles deixam de compor, nem por isso, óbvio, aqui a gente poderia também entrar nos problemas psicológicos de todos os compositores. Existe a expectativa, mas a gente tem que entender que não é essa a função principal. E eu digo por experiência própria, muitas vezes você compõe alguma coisa, você tem uma experiência, e não tem um retorno, feedback que você esperava. Aí você, será que acho que errei na mão, errei na composição? Mas não é isso. Pode ser também, mas não é sempre. A gente vive num mundo hoje, e aqui eu não preciso. Ninguém precisa de título de especialista para ver que o mundo, a gente está exposto, a gente expõe até a alma na rede social, né? E a música vem sofrendo esse problema. Quer dizer, só vale a pena aquilo que for 1 milhão de vezes compartilhado, né? Então, só fechando aqui, a ideia é que a orquestra, e nós vivemos num lugar assim, né, Miguel? Aqui no Alto Adige, onde a gente vive, existe um circuito musical regional riquíssimo e que fica, por uma série de fatores, ele está circunscrito dentro de uma região muito pequena. E nem por isso deixa de existir. Ele existe, tem uma sobrevivência financeira, inclusive, considerável e, enfim, a música continua a ser feita. Sim, o Guto agora comentou de uma orquestra nova que abriu aqui na região, feita só com músicos daqui, e é uma orquestra filarmônica, porque é financiada por pessoas privadas, tem patrocinadores, e eles não têm nem lugar para ensaiar, né? Eles, sei lá, fizeram uma agenda de concertos anual e chamam os músicos daqui, todos os músicos são gente daqui do lugar, chamam eles e organizam um concerto com vendendo ingressos, mas principalmente com o patrocínio
dos apoiadores. E a gente é muito exagerado nos nossos objetivos, né? A gente pensa assim, tem gente que acha que mudar o Brasil, salvar o Brasil é muito pouco, né? A gente tem que salvar o mundo. Cara, salva a tua paróquia, salva o teu... Se é uma cidade pequena do interior, melhor ainda, porque tem a chance de realmente fazer alguma coisa. Salva a tua casa, né? Parece slogan de pastor. Mas assim, pô, se eu quero ir pra orquestra, faço uma orquestra pequenininha aqui, se não tem. O ganho que isso vai dar pra sociedade é incrível. E lembra que a música foi feita não para ser escutada por gravações, mas para ser escutada ao vivo. Tem coisas na música ao vivo que a gravação não consegue passar. E eu não estou dizendo aqui aspectos de áudio. Tem coisas da própria arte que se pode fruir só pessoalmente. Guto, nos estendemos bastante hoje, né? A gente... acabou, mas acho que o pessoal, quem sabe, tá no trânsito. Hoje o trânsito tá complicado, mas eu não quero não quero finalizar sem deixar de mencionar já que a gente falou tanto do Simon, da Filarmônica de Berlim, de falar do Simon Rattle, que deixou de ser o regente oficial, o regente principal e diretor artístico da Filarmônica de Berlim no ano passado, ou ano retrasado. O trabalho que ele fez com a orquestra de Birmingham, quando que ele começou, ele foi, eu acredito, por 18 anos ele foi regente lá, e ele fez um trabalho fantástico numa orquestra que era muito pouco conhecida e era muito pequena com relação a outras orquestras britânicas, e ele fez esse trabalho de fortalecer a região da orquestra, quer dizer, o trabalho regional da orquestra. Bom, acabou tendo uma carreira maravilhosa e sendo regente da Orquestra de Berlim, né? Então, assim, o exemplo dele, e ele continua fazendo esse tipo de trabalho até hoje, de fortalecer os nichos, o nicho regional e local, é realmente algo que a própria Filarmônica de Berlim, já que a gente está citando o tempo, não teria tanta força se Berlim, a cidade, não tivesse sido justamente o ninho dela. Quer dizer, os cidadãos de Berlim têm uma paixão e lotam, eles sim lotam, são berlinenses, óbvio que turistas, gente no mundo inteiro passa por lá, mas é dificilíssimo conseguir... Dificilíssimo. É dificílimo conseguir um ingresso em última hora, às vezes, né? Por quê? Porque existe o público local que durante décadas fortaleceu a Filarmônica de Berlim. Então, assim, é importante nesse momento aí de reviravolta mundial em tantos setores, de dar importância para a música, como você bem disse, na vizinhança. Pô, tá com... eu queria tanto que a minha igreja tivesse concertos. Pô, tem meia dúzia de pessoas aí dispostas a colaborar financeiramente para contratar um quarteto de cordas, talvez, ou 10 músicos, ou um músico profissional que possa fazer... Quer dizer, é por aí que começa, né? Por aí que começa. Começa a fazer e vê onde é que tu vai chegar com isso. Exatamente. Não faça como a gente que se reúne aqui para fazer um podcast. Vai lá e contrata 2 músicos. Quem sabe eles vão deixar de fazer podcast. Vê quanta gente vai começar a vir na tua paróquia para assistir. Sim, esses pequenos gestos de amor ao próximo que se constituem no concreto nisso que a gente está dizendo, de dar o dinheiro, apoiar aqui uma iniciativa cultural. Se ninguém está tendo iniciativa, eu ter iniciativa. Quem não tem dinheiro, ajudar com iniciativa é muito bom e é tão valoroso quanto. E esses pequenos gestos de amor, eles frutificam e é muito satisfatório ver onde que eles podem chegar. E é sempre uma surpresa. Exatamente. Então, é aquele negócio, já que a gente se estendeu, eu me estendo por 1 minuto, 30 segundos a mais.
Eu vi tanta gente por motivos mais... não, vamos boicotar fulano, boicotar a companhia X, boicotar a companhia Y, que mostra filmes desse jeito. Pô, o que você tá fazendo com o dinheiro que você boicotou, né? Então não adianta só essa cultura do cancelamento. Aí não vou mais ver aqui. Tá, então o importante é direcionar para um bom escopo, né, para um bom objetivo, o dinheiro que não, mesmo aquele que não está sobrando. Quem é que está sobrando? Ninguém sobra dinheiro para ninguém, né, para pouca gente. Mas como o Miguel falou, é um gesto de amor que pode se traduzir em alguma ajuda, em algum plano financeiro. Mas é um gesto de amor para comigo mesmo, às vezes. Eu quero escutar boa música. Como é que eu faço? Eu só vou escutar no Spotify, na Amazon? Não, pode ser que eu com dinheiro que eu em um ano gasto com Amazon, pode ser que eu realize eu pague um músico para um cachê individual daquela noite, e pode ter consequências realmente grandiosas. Couto, tu sabe qual é o concerto do Teatro da Scala que tem menos aplausos em toda a estação, toda a temporada? O primeiro concerto. O primeiro concerto da Scala. Por quê? Porque é aquele com o ingresso mais caro. Então ali vai gente que não tá nem aí pra música, só vai ali pra dizer que foi no primeiro concerto da temporada da Scala. Aí vê aquelas mulheres, são modelos, né? Todas aqui. Cara, é um baile de fantasias. Não seja essa pessoa. Tu tem que ser aquele cara que tá em todos os concertos da Scala, mas a tua Scala, a Scala do teu bairro, da tua cidade. Construa um Teatro Scala no teu bairro. Então tá, né, Guto? Vamos encerrar aí. Um abraço para todo mundo que nos escuta. Nos vemos segunda-feira, e lembrar mais uma vez, né, que nós estamos em todas as plataformas de podcast, no YouTube, no SoundCloud, e se tu queres nos ajudar, nós não demos o número da nossa conta aqui, mas pode ter iniciativa de mandar o nosso podcast para quem possa interessar. A nossa atividade aqui é absolutamente voluntária, e a gente faz isso porque a gente gosta e quer dividir com os outros. Divida você também. E então é isso aí. Vocês estão convidados para o próximo episódio. Vocês devem estar ouvindo no fundo a nossa mais recente fã, que é a minha filha Elisabetta. Como vocês sabem, nasceu há pouco. E está aqui. Hoje ela veio passear nos estúdios. Então eu vou lá dar atenção. E a gente se vê no próximo, ou melhor, a gente se escuta no próximo episódio. Para vocês todos, uma boa semana. Um grande abraço.